paz, amados de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais essa porção da Palavra de Deus para a vida de cada um de vocês que não puderam estar conosco no nosso culto presencial, e nós queremos deixar bem claro que nós entendemos, né? E deixar claro também que estamos num momento ainda que precisamos de muita cautela, muito cuidado, né? No cuidado das nossas vidas, na preservação da nossa saúde. Então fique em paz. Se você não pode estar no culto presencial, escute essa palavra ou veja essa palavra, e o Senhor vai edificar a sua vida da mesma forma no seu lar, na sua casa. Para você também que está nos vendo aqui, acessando pelo nosso canal da IPR Vila Sônia, o meu muito obrigado, e que a bênção do Senhor também esteja sobre a sua vida em todo o tempo. E obrigado por estar assistindo esse vídeo e essa mensagem da Palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a fé. Eu entendo que nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, algumas coisas aconteceram com a nossa vida, né? Muitos experimentaram crescimento, outros não, se deixaram levar por um abatimento, por quem sabe, um mau humor, né? E de uma visão assim deturpada, de não conseguir ver nada de bom no período que nós estamos passando. Mas muitas pessoas, com certeza, saem dessa pandemia um pouco melhores. E uma das coisas essenciais nesse período é a fé, né? É interessante que algumas pessoas experimentaram essa questão da fé, alguns entenderam a questão da fé, alguns saem fortalecidos nessa questão da fé, mas eu vejo que muitos, durante esses dias de pandemia, eles se equivocaram a respeito da fé. Eu queria trazer esse ensino da palavra do Senhor, essa palavra didática para o seu coração e também de crescimento espiritual a respeito da fé. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, vai dizer que pela graça nós somos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a fé é que a fé ela tem uma fonte. E essa fonte não está em nós, não somos nós essa fonte, né? O texto deixa bem claro que essa graça, né, essa fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus, ou seja, ela é um presente de Deus, é algo de Deus para a nossa vida, é algo que Deus traz para cada um de nós. A Bíblia ainda deixa claro que Jesus, lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Lembra lá? Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Então veja bem, o autor ele deixa bem claro que Jesus é o autor da fé. Quando você fala de um autor, por exemplo, de um livro, o autor de um livro é aquela pessoa que dá origem a um livro, né? Que dá existência ao livro, ele escreve o livro. A mesma coisa, Jesus é o autor da nossa fé. É aquele que gerou essa fé nos nossos corações, né? É aquele que deu origem a essa fé na nossa vida. Então, a Bíblia também vai deixar claro que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá em Efésios 1,13 vai dizer assim: no qual também vós tendes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Olha, veja bem, ouviste, ou seja, ouvir e crer, né? Então há uma ligação muito forte com a palavra de Deus e em confiar, em crer, né? E a fé. Lá em Romanos 10, verso 17, vai deixar bem mais claro, né? Vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? As notícias, né? Os fake news, o noticiário da tarde ou da manhã? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela é gerada, ou seja, há um trabalhar do Espírito Santo das nossas vidas
por intermédio da palavra de Deus, conferindo então essa fé em nosso coração. Então, eu quero fazer uma aplicação bem prática aqui para a sua vida e para a minha vida também. Se a fé é algo recebido, a nossa atitude em relação à fé é uma atitude de gratidão a Deus. É uma atitude de louvor e adoração a Deus por nos conceder essa fé, né? Sem a fé, nós jamais conseguiríamos chegar diante de Deus. Sem a fé, nós jamais conseguiríamos ser salvos, porque a Bíblia deixa claro que a salvação é pela fé. Quando você vai para os pontos lá da Reforma Protestante, né, esses pilares da Reforma Protestante, vai dizer que sola fide, é somente pela fé. Somente pela fé que o homem é salvo, somente pela fé que o homem pode obter a salvação, pela fé em Cristo Jesus, né? Então, meus amados, se a fé é algo recebido, eu preciso olhar para a fé com um olhar de gratidão, né? Se é algo que eu recebi, não é motivo de eu me orgulhar por isso, né? Porque não foi por meu mérito, não foi porque eu quis, não foi pela minha causa própria, né? Mas foi pela bondade de Deus, pela graça de Deus que nós recebemos essa fé. Então eu fico pensando que muitas vezes algumas coisas que a gente viu durante essa pandemia sobre a fé acabou nos assustando um pouco, porque muitas vezes a fé era exposta como uma mercadoria ou colocado em questões quantitativas, tipo, sabe, eu tenho mais fé que você porque eu posso fazer isso, porque eu vou à igreja, né, no período da pandemia, eu abri a minha igreja no período da pandemia, e não é isso, né? A fé não é uma mercadoria, não é um produto que nós devemos ficar exibindo ou ostentando ou comparando com o outro, né? Apenas para apontar que para outras pessoas que elas não têm a mesma quantidade de fé que eu tenho. A fé não é para isso, né? O intuito de Deus nos dar a fé não é para isso, para nós ficarmos comparando, apontando o dedo para o outro, apontando que eu tenho mais fé que o outro. Então, de certo, isso é uma coisa equivocada, uma coisa que não faz sentido para a vida cristã, né? Então, eu vejo isso até como, na verdade, um orgulho, até uma crueldade, né? Você ficar apontando para as pessoas e dizer que você tem fé e elas não, né? Uma pessoa que é cheia de fé, na verdade, é uma pessoa que é humilde. Uma pessoa que é cheia de fé, ela é compreensiva, ela é amorosa. Principalmente, ela é agradecida a Deus por sua fé, né? Ela é agradecida a Deus por esse presente de Deus, né? E uma pessoa que tem fé, ela não precisa ficar contando para os quatro ventos que tem fé, né? A própria obra da fé, a própria manifestação da fé, né, a própria evidência da fé na vida das pessoas já vai mostrar isso. Não precisa ficar contando e dizendo, eu tenho tanta fé, eu tenho essa quantidade de fé. Não precisa. É desnecessário, né? A evidência da fé ela é patente para a vida das pessoas. Então, a fé é isso, meus amados, é um presente de Deus. É um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não fizemos nada para merecer isso. Então nós não podemos ficar nos orgulhando, nos gloriando ou tentar nos comparar com a vida dos outros, né? A outra coisa interessante é que a fé é baseada no conhecimento. Muitas pessoas que acham que a fé é algo irracional, é algo que não tem nada a ver que não anda com a ciência, que não anda com o bom senso, que não anda com o pensamento lógico. Isso é errado. Isso é algo, sabe, que traz confusão, porque a fé ela não é irracional. Na verdade, a fé ela está estabelecida em bases seguras. Ela não está estabelecida em coisas que a gente não entende. A base segura da fé é a palavra de Deus, né? A Bíblia deixa bem claro a relação entre a fé
e o conhecimento da palavra de Deus, né? Lá em Romanos 10, 17 é que nós já lemos esse texto, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, há uma relação muito forte entre o conhecimento, entre a palavra de Deus e a fé. É através da palavra de Deus que vamos crescendo em fé. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, né? É através da palavra de Deus que você cresce em fé. A fé diz respeito a uma confiança naquilo que Deus diz, não naquilo que eu digo. Abraão, quando ele saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, quando ele saiu de lá, e Deus disse, vai para uma terra que te mostrarei, Abraão não saiu confiando que chegaria na terra. Ele saiu confiando na palavra de Deus. Ele saiu confiando na promessa de Deus. Os discípulos, quando haviam lá, pescavam a noite toda e não tinham pego nada, nem sequer lamparina, nem uma sardinha, vamos dizer assim. Quando Jesus disse, lança a rede, eles falaram assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas segundo a tua palavra nós lançaremos a rede. Meus amados, a fé, ela é estabelecida na palavra de Deus. Ela está baseada na palavra de Deus. Ela não está baseada no que eu digo. Ela não está baseada ela não é fruto da minha vontade ou do meu querer. A fé não diz respeito aos meus objetivos. A fé, ela diz respeito aos propósitos de Deus para a nossa vida. Então veja que muitas pessoas acham que a fé é um salto no escuro, é sair dando declarações sem base alguma. Não é verdade. A fé não é um salto no escuro. A fé, ela está estabelecida numa base. Ela tem uma estrutura. A fé tem como objeto Senhor Jesus e a sua vontade, o seu querer. Lá em Hebreus ela fala isso, né? Olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando Hebreus fala lá que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, não sugere aqui uma fé irracional. Não sugere crer em algo no futuro que eu não sei como será, mas que vai acontecer. Não é isso que está dizendo. Não é declarar algo ou esperar algo no futuro sem uma segurança. Na verdade, a nossa fé é segura em Deus e na sua palavra. Do que eu tenho certeza da fé? Eu tenho certeza das coisas espirituais, das conquistas espirituais que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu tenho certeza na minha fé da minha salvação, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficientemente capaz para me salvar. É essa certeza que nós temos. Nós temos certeza absoluta que se nós cairmos hoje, morrermos hoje, nós vamos acordar junto do nosso Pai Celestial. São as bases, são as certezas que nós temos, né? A respeito de Jesus, a respeito do sacrifício, a respeito da sua vontade, a respeito dos benefícios espirituais, são certezas que nós temos, né? Nós temos mais coisas, nós não temos a certeza, nós temos certeza no Deus que conhece todas as coisas. Amém, queridos? Então, a nossa fé é segura em Deus e em sua palavra. Eu tenho certeza porque foi Deus que prometeu. Tenho certeza porque Cristo efetuou essas coisas na cruz do Calvário. Eu só tenho convicção acerca do futuro, não porque eu sei o que vai acontecer no futuro, porque eu não sei. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora. Ninguém sabe. Eu só tenho certeza acerca do futuro, porque eu sei que Deus conhece acerca do futuro. Então eu confio em Deus. Eu confio na direção dEle para a minha vida. Então, meus amados, a fé é isso. Nós não podemos tratar a fé como algo irracional, porque a fé está baseada, ela tem base, ela tem estrutura, e essa estrutura é a Bíblia, é a palavra de Deus, e não a minha vontade pessoal, não o que eu penso, não o que eu falo, não é a minha filosofia de vida, é a
palavra de Deus que é a minha base de fé. Não podemos, então, nesses dias, apontar o nosso dedo um para o outro e dizer, você tem menos fé, eu tenho mais fé. Nós não podemos apontar o dedo para as pessoas e dizer que elas não têm fé. Porque como nós podemos saber se é Deus que deu a fé para cada uma das pessoas? Se é Deus que te deu essa fé, um dom de Deus para a sua vida, ou eu posso apontar o dedo e dizer, não, você tem pouca fé, ou não tem fé? Eu não tenho essa capacidade, e não tenho essa autorização, na verdade, ninguém tem. Então nós não podemos apontar o dedo, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Parece que é uma rivalidade entre muitas pessoas, dizendo, não está abrindo igreja, é porque não tem fé. Isso não é verdade, meus amados. Isso não é verdade, a fé não está baseada nisso, ela não é irracional. A fé não está baseada em algo, naquilo que eu penso, desconsiderando todas as situações ao redor, desconsiderando tudo que está acontecendo ao redor. A fé não é assim, meus amados. Então, nós não podemos dizer às pessoas que, por exemplo, que não estão vindo à igreja, que elas não têm fé. Não é verdade. Porque elas têm fé, porque foi Deus que colocou essa fé no coração de cada um de nós. Amém, queridos? Então nós vamos encontrar na palavra de Deus e na história do povo de Deus provas de que preservar o nosso corpo, que na verdade é templo, é casa de Deus, é casa do Espírito Santo, cuidar da nossa saúde, cuidar dessa casa de Deus que somos nós, também é ter fé. Muitas vezes as pessoas estão esquecendo disso. Zelar pela sua saúde também é ter fé, porque você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, Deus habita em você. Como é que você não vai cuidar do seu próprio corpo, se Deus habita dentro de você? Então, meus amados, cuidar de si mesmo também é ter fé. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia que mostram isso. Olha lá para a mãe de Moisés, quando o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos que nascessem. As meninas não seriam preservadas, mas os meninos que nascessem seriam mortos, seriam jogados no rio. O que a mãe de Moisés fez? Escondeu Moisés para ele não ser morto na mão daqueles soldados. Será que isso é falta de fé? Preservar a vida do seu filho é falta de fé? Na verdade não. Hebreus, lá no livro de Hebreus, vai dizer que pela fé essa mulher escondeu. Muitas pessoas acham que não. Hoje em dia, pela lógica de muitas pessoas de hoje, não, peraí, eu tenho fé em Deus, então eu vou deixar meu filho aqui e vou enfrentar os soldados. O que ia acontecer? Moisés não existiria. Foi pela fé que a mãe dele escondeu, preservou a vida dele. Foi pela fé que a irmã de Moisés acompanhou pela margem do rio o seu irmão para ver onde ia parar. Porque se não fosse pela lógica de hoje, não, pela fé, então larga ele no rio e alguma coisa boa vai acontecer. Não, ela acompanhou para ver onde estava. Será que isso foi falta de fé ou foi fé? Será que foi falta de fé de José, quando também Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? José pegou o menino Jesus e se pirulitou lá pelo Egito, fugiu. Será que foi falta de fé? Preservar a vida do menino Jesus? Será que também é falta de fé dos judeus, que é o povo, vamos dizer assim, a nação escolhida por Deus, terem se escondido na época do nazismo para preservar as suas vidas? Será que a fé que eles tinham dava o direito deles de sair e encarar Hitler e dizer, opa, eu tenho fé em Deus, então pode atirar em mim? Não, eles se esconderam para preservar a fé. Será, meus amados, que é falta de fé dos nossos irmãos chineses, uma das maiores igrejas do mundo, que não tem templos, não tem 4 paredes, e é uma das maiores igrejas do mundo? Eles se reúnem em casas, eles louvam a Deus em casa, eles são crentes em casa, porque se eles abrirem em qualquer lugar, eles são perseguidos. Será que é falta de fé deles? Ou é fé? Será que é falta de fé dos nossos irmãos missionários que trabalham em países muçulmanos, pregando o Evangelho? Eles trabalham no anonimato, porque se souberem quem eles são mortos, sua família são mortos.
são decapitados, meus amados, a gente precisa pensar muito bem o que é fé. Fé não é esse tipo de coisa que nos deixa fazer todo tipo de estripulias, né? Jesus tinha fé quando o Satanás falou, pula daí, não vai te acontecer nada. De fato não ia acontecer nada mesmo, porque Jesus é Deus, né? Mas o fato de você ter fé não te dá o direito de fazer estripulias. Se não você ia no médico, né, com uma doença grave, o médico te dava uma receita, você saía de lá e rasgava. Vou rasgar a receita porque eu tenho fé. Você faz isso? Não, você toma o remédio, né? Você toma o remédio. Então, meus amados, se você se nós formos por essa ideia de fazer estripulias porque nós temos fé, aí nós vamos atravessar o farol no vermelho, nós vamos ficar em casa, sentado no sofá, você não vai sair para trabalhar porque Deus te sustenta, você tem fé, então você não vai fazer nada. Será que é isso que a Bíblia manda? Então, meus amados, a fé não nos dá o direito de agir irracionalmente. A fé nos dá o direito de estar baseado na palavra de Deus. A fé não nos dá o direito de agir de forma displicente ou de forma irresponsável. Não. Pelo contrário, a fé traz essa prudência à nossa vida, né? A fé tem base firme nas Escrituras. A fé, ela deve nos levar ao exercício de compreensão, de amor, de empatia, de solidariedade. A fé deve nos impulsionar a estender a mão, a ajudar o outro, a compreender o outro, a ser misericordioso, a carregar o fardo do outro, a chorar com o outro quando o outro está chorando, a entender a tristeza do outro quando o outro está triste, a tentar compreender, estender a mão ao outro quando o outro também erra, porque também nós erramos, nós também somos falhos. Isto é fé, meus amados. A fé tem base segura. A fé tem base na palavra de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.